Olá, turma! Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre modelos de processo. Antes de passarmos para esse conteúdo, vamos dar uma refrescada aí nos pontos principais discutidos nas aulas anteriores. Então, nós vimos, por exemplo, que é necessário compreender a natureza do software, né? Então, suas particularidades em função às suas características, né? O aspecto de ser uma entidade lógica, não uma entidade física, né? Dele não se desgastar com o tempo e sim sofrer uma deterioração, né? Quando se vai adicionando novos requisitos e vai se introduzindo novos bugs. E essa natureza, ela gera uma série de problemas, né, para esse desenvolvimento que se transformaram em questões comuns dentro do processo de desenvolvimento de software e que, inclusive, deram origem à nossa grande área de conhecimento, que é a engenharia, né, inquietações como, né, como mensurar, como melhorar a qualidade, como posso dizer, melhorar a comunicação nesse ciclo de forma que as especificações fiquem mais claras, como evitar, né, os custos altos desse desenvolvimento. Tudo isso faz parte dessas inquietações e que deram surgimento à engenharia, que nada mais do que a aplicação de princípios da engenharia propriamente, só que agora voltado para o desenvolvimento de software. Também podemos ver essa engenharia de software como uma arquitetura ou como uma tecnologia em camadas, onde a camada mais base, né, dessa pilha de camadas tem foco em desenvolver produtos de melhores qualidades. E para que isso seja realmente concluído, ou seja feito ou realizado, se tem como o pilar fundamental, né, nessa camada a definição dos processos, que nada mais são do que um roadmap para desenvolver determinado produto. E é sobre esse ponto que nós iremos nos aprofundarmos na aula de hoje. Então, o foco da nossa aula é falar um pouquinho sobre processos de software e seus respectivos modelos, focando principalmente naqueles modelos de processo prescritivos. E quando eu digo modelos de processo prescritivos, são processos que definem de forma explícita o que deve ser feito, né, pela equipe de desenvolvimento para que aquele produto possa ser gerado ao final, né, do ciclo, certo? E aí, coloca aqui a nossa primeira questão, né? Então, o que é um processo de software? Então, já foi mencionado, né, que o desenvolvimento de software, né, deve ser encarado como um processo, né, para que a gente possa ter mais qualidade, ser mais previsível e econômico, né? Por isso veio aí o surgimento da engenharia. Mas o que é um processo, né? Então, quando a gente trabalha para construir um produto, um sistema, é importante realmente seguir uma série de passos. E essa série de passos pode ser vista, inclusive, né, como eu já falei, como um roadmap, um grande roadmap, que auxilia a construir um produto de qualidade em tempo hábil, que é um aspecto extremamente importante hoje em dia. Este roadmap nada mais é do que o nosso querido processo de software. Então, existem outras definições, por exemplo, segundo Somerville, que é uma outra referência na área de engenharia de software, ele diz que o processo pode ser visto, né, como um conjunto de atividades e resultados associados que geram um produto de software, né? Então, essa definição ainda é muito simples, né? Pois, em geral, os processos, eles não são apenas conjunto de atividades, mas eles são atividades estruturadas, né? E além disso, essas atividades elas precisam produzir resultados, né? E esses resultados envolvem, por exemplo, pessoas, recursos, restrições, padrões, dentre outros pontos associados ao desenvolvimento, né, de um software, tendo como base um processo de desenvolvimento, né? Então, esse processo
ele tem esse conjunto de atividades, mas é importante que vocês compreendam que essas atividades elas são interdependentes, elas precisam ter responsáveis associados e normalmente se estabelece, né, um conjunto de entradas para que elas possam ser realizadas e um conjunto de saída que precisa ser produzido para que se tenha a evidência concreta que aquela atividade realmente foi feita, né, pelos seus respectivos responsáveis, certo? Se a gente for dar uma olhada, né, como isso é visto dentro de uma empresa, né, então um processo que é adotado, né, por uma empresa, por uma indústria, então ele representa um conjunto de regras, né, normalmente essas regras elas são específicas, na qual seus funcionários devem seguir, né, para que eles trabalhem em um projeto. Então, quando o projeto precisa ser planejado nessa empresa, o responsável deve tomar o processo definido e, a partir dele, definir as atividades concretas, os prazos e os responsáveis para realizá-las. Então, isso normalmente é o que acontece, né, quando a gente trabalha em uma empresa que tem um processo bem definido como referência para realizar as atividades e produzir determinados sistemas ou softwares, certo? E aí, quando a gente fala em um modelo de processo, né, e não mais em um processo propriamente dito, o processo a gente pode considerar como uma instância, se a gente fizesse uma correlação entre orientação a objeto, que a gente tem classe pai e filho, o processo seria classe filho, certo? Que é uma instância daquele processo, onde você coloca exatamente as atividades concretas que precisam ser feitas, e o modelo do processo seria classe pai, aí geral, né, que especifica um conjunto de regras muito mais abstratas e que são seguidas por todos os processos, né, dentro daquela empresa, ou dentro daquela instituição, ou dentro daquele órgão, ou dentro, inclusive, de uma determinada área, né, de conhecimento ou de negócio, certo? Então, o modelo pode ser visto até como uma filosofia, né, uma forma geral, né, de comportamento que dá base, né, para que processos específicos possam ser definidos a partir desse modelo, certo? E aí a gente vai conhecer alguns desses modelos, né, que também são considerados como ciclo de vida, que dão origem a diversos outros processos instanciados e que podem nos dar subsídio, por exemplo, para definir o processo de desenvolvimento que vocês vão adotar para conduzir o projeto da disciplina, considerando, né, as equipes de vocês, certo? Então, existe um modelo genérico definido no Pressman, realmente é um modelo bem genérico, certo? Ele considera, inclusive, como framework para processos, né? Por quê? Porque ele não define especificamente que ações precisam ser feitas, certo? Mas ele define a forma como pode ser organizadas ou estruturadas esse processo. Então, cada atividade do framework, ela é populada por um conjunto de ações, né, que é essa caixinha aqui cinza, certo? E essas ações, ela tem tarefinhas, e essas tarefas de trabalho que geram os resultados que vão precisar ser validados e que fazem parte, né, de tarefas essenciais para desenvolver aquele produto específico. Nesse caso, é importante lembrar que essas atividades, né, vocês podem associar aqueles eixos que foram mencionados na aula anterior. Que eixos? O eixo, por exemplo, de comunicação, de planejamento, de construção, de deployment, certo? O que isso significa? Por exemplo, você teria, nesse processo aqui, você teria que especificar o conjunto de atividades com suas respectivas ações que precisariam ser feitas para realizar toda a parte, por exemplo, de planejamento do seu projeto, certo? Então, é isso que se quer dizer, né, sobre você associar essas atividades a esses eixos que são
comuns de serem encontrados em um processo de desenvolvimento, certo? A forma como esse framework trabalha, ele especifica o que a gente chama de fluxo de trabalho do processo. E é isso que a gente vai ver em seguida. Então, o fluxo define como esse conjunto de atividades ele é executado ao longo do tempo. E aí esse fluxo ele pode ser feito de forma linear, exatamente como a gente vê nessa primeira figura, certo? E o que isso significa? Significa que o conjunto, de atividades associadas à comunicação, ele precisa ser executado primeiro, para que todo o conjunto de atividades associado a planejamento seja executados em seguida. Então, você tem as atividades sendo realizadas de forma sequenciais, utilizando uma sequência específica, certo? Então, o fluxo é todo em sequência. Então, o fluxo iterativo, o nome já vem dizendo, Então, repete-se um pequeno conjunto de atividades antes de seguir para o próximo estágio do desenvolvimento. Por exemplo, aqui a gente tem, o exemplo de um conjunto de atividades que tem um ciclo interativo. Eu tenho comunicação e planejamento acontecendo, em uma interação, comunicação e planejamento e comunicação e planejamento, acontecendo em outra interação. Isso aqui vai se repetindo até que alguém precisa dizer não, isso aqui já foi feito e a gente passa para o estágio seguinte de modelagem. E aqui você tem uma interação só acontecendo atividades de modelagem e assim sucessivamente. Então isso se chama iteração, certo? Então, o conjunto de atividades se repetem para que o ciclo de desenvolvimento seja realizado. A gente tem também o fluxo de processo considerado evolucionário e ele representa as atividades que são executadas de forma circular, Então, sempre que você tem um conjunto de atividades que são executadas de forma circular, então ele pode ser considerado como evolucionário. E aí é todas as atividades, tá, pessoal? Então, por exemplo, ele pega aqui, todo o ciclo do linear e faz um círculo. Então, faço comunicação, planejamento, modelagem, construção, deployment e faço um incremento, daquele meu produto. Em seguida, eu faço a repetição de todas essas atividades de novo e faço mais um incremento. Ou seja, o produto está sendo evoluído com a realização dessas conjuntos de atividades que se repetem de forma circular. E aí a gente pode também verificar que esse ciclo evolucionário, normalmente ele tem a interatividade como sendo uma característica intrínseca a esse modelo. Por que intrínseca? Porque você tem um conjunto de atividades completas se repetindo a cada interação para gerar um incremento daquele produto. E a gente também tem alguns fluxos que estabelecem atividades que podem ser executados em paralelo, que é o fluxo de processo paralelo. Ok? Então, tendo como base esse framework de processo, que faz essa estruturação das atividades por eixos, e essas atividades estão associadas a ações e tarefas, mais os fluxos de processo, ele dá surgimento a alguns modelos, modelos de processo prescritivos. E, mais uma vez, nesse caso, esses modelos de processo prescritivo significa que os modelos prescrevem o que os desenvolvedores precisam fazer para que aquele produto de software seja realizado ao final. Então, ele especifica de forma detalhada realmente o que deve ser feito a cada estágio, Então, desde documentação, desde protótipo, desde como vai ser o protótipo de interface, dentre outros pontos que poderiam estar associados aí a um processo de desenvolvimento de um software comum, certo? Então, existem vários modelos prescritivos, inclusive, existe uma série de variações desses que aqui são colocados nesse slide, e a gente vai pincelar
alguns, né, de uma forma muito breve, tá? Por quê? Porque a gente não vai aqui entrar em detalhes, a ideia é que vocês possam estar estudando de forma mais detalhada esses processos para a gente discutir em sala, para não ficar aqui simplesmente passando tudo, né, que vocês precisam saber por esses modelos, e aí eu acho interessante vocês se aprofundarem e trazer isso aqui para a gente discutir, né, no momento de encontro síncrono e compartilhar esse conhecimento com os demais alunos, né? Então, dito como modelo prescritivo, a gente tem o modelo em cascata, que segue o fluxo linear, é um dos modelos, na verdade, o mais antigo, o precursor de tudo isso aí. A gente tem um modelo de prototipação, que usa tanto interatividade como evolução, certo? A gente tem um modelo evolucionário, que ele tem um fluxo, sobretudo, evolutivo, por exemplo, o modelo espiral, e a gente tem o P, que é o processo unificado, que foi formulado pela RUP, que é a Rational Unified Process, que hoje nem existe mais, né? O RUP, na verdade, ele foi comprado, os seus direitos pela IBM, que determinou aí um grande processo, certo? Que eles colocam, inclusive, esse processo unificado, um modelo unificado, como um framework de processos, só que com um detalhamento bem grande, né, de como deveria ser executado, né, um desenvolvimento do software. E aí, vamos lá e conhecer um pouquinho de cada um desses modelos prescritivos, certo? Então, o primeiro modelo, né, como eu disse, é o modelo em cascata. Ele é o paradigma mais antigo da engenharia de software, certo? É o precursor, na verdade. Então, ele foi proposto por Royce, inclusive o artigo que eu proponho está disponível publicamente aí na internet, se vocês tiverem a curiosidade de ler, né, como o Royce descreve o modelo, é interessante, né, o conhecimento. E esse modelo ele sugere uma abordagem sistemática e sequencial para o desenvolvimento de software. E o que isso significa, gente? Ele significa que os estágios do desenvolvimento, baseados, por exemplo, naqueles eixos de comunicação, planejamento, modelagem, construção e deployment, visto na aula passada, eles acontecem de forma sequencial. É por isso que o nome dele é cascata. E a ideia é que o sistema não prevê esse retorno, por isso que é cascata, você só anda para frente. Então, eu só consigo ir para o planejamento quando tudo de comunicação tiver sido realizado, certo? Tiver sido validado, revisado, aí eu passo para a etapa seguinte. Aí eu começo a fazer planejamento, faço tudo de planejamento, passo para a etapa seguinte, faço tudo de modelagem, passo para a etapa seguinte, faço tudo de construção, passo para a etapa seguinte, certo? E só assim, nesse finalzinho, realmente o produto está feito. Mas a ideia não prevê realmente um retorno, certo? E aí, esses retornos, eles deram origem a variações do modelo em cascata, né, porque existe realmente diversas outras variações do modelo em cascata, mas que a gente não vai abordar aqui. Então, o interessante é vocês conhecerem que originalmente ele exatamente funciona desse jeito, é cascata porque você só anda para frente, certo? O que mais que a gente pode falar desse modelo aqui? Então, assim, resumindo, ele propõe que antes de produzir, né, linhas de código, né, deve-se realmente fazer um trabalho detalhado, né, de análise projeto, de requisitos, para que realmente você venha fazer essa codificação, né? E isso é um dos pontos de maior crítica desse modelo, né? O aspecto de você esperar por muito tempo para começar a codificação, e outro aspecto que o pessoal fala bastante, né, recebeu diversas críticas, é você só ter uma forma de ver o que está sendo feito, o que vai se tornar aquela especificação quando chega na etapa de deployment.
Outro aspecto que o pessoal fala também é que o modelo em cascata é dirigido a muita documentação, né? Por quê? Porque alguém precisa revisar os resultados das ações de comunicação em termos de documento ou que é produzido para dizer, ó, toda a parte de comunicação foi feita, então tem que ser documental, tem que ter essas evidências, e a partir desse checkpoint daqui, alguém dizer o ponto de poder ir para o estágio seguinte, ok? E aí tem uma série de vantagens e desvantagens associadas ao modelo em cascata, e eu já gostaria que vocês pudessem anotar aí, né, para que a gente possa discutir em nosso momento síncrono, né, quais são as vantagens e desvantagens do modelo cascata. O modelo seguinte é o modelo de prototipação, né, que apesar de ser também antigo, né, ele é bastante utilizado ainda hoje e bastante recomendado, certo? Então, o modelo de prototipação, ele pode ser visto, né, como um processo propriamente, que é como a gente está apresentando aqui, como também uma técnica, né, para auxiliar a identificação de requisitos. E isso se chama, tem um nomezinho em inglês, né, diferenciado, né? Então, a gente tem a prototipação through-way, né, que consiste na construção, né, de protótipos que são usados de forma única para estudar aspectos do software, certo? Entender seus requisitos, a fim de reduzir os riscos. E, nesse caso, o protótipo, depois que cumpre essa finalidade de determinar muito bem o que precisa ser desenvolvido, ele é descartado. No português, o pessoal chama de protótipo descartável, né, que é throwaway. E o outro tipo de prototipação, que é a prototipação que nos interessa nesse aspecto de processo, é a prototipação do tipo cornerstone, né, que consiste na construção, né, também de protótipos, mas que são usados para estudar esses aspectos do sistema, entender melhor seus requisitos e reduzir esses riscos, mas esse protótipo ele não é descartado, ele é evoluído até que se torne realmente o sistema final a ser entregue. E aí, quando a gente trabalha com esse protótipo, nesse modelo evolucionário, a gente precisa ter mais cuidado, né, exatamente nesses incrementos e nessas validações, porque a gente não pode fazer esse código da forma, como é que se diz, sem planejamento ou sem preciosismo em ter um código limpo, um código que vai ser mantido. Então, é preciso já adotar, né, todas as boas práticas e princípios de um bom design, de uma boa codificação, para que essas prototipações evoluam, né, de uma forma robusta para acomodar, né, o sistema como um todo. E aí tem, assim, diversas recomendações, né? Então quando é que se sugere a gente trabalhar com a prototipação? Então, ele é muito recomendado, por exemplo, quando você tem um cliente que não consegue expressar o que é que realmente ele quer, ou quando o problema a ser resolvido ainda não está muito claro. E aí é interessante esse aspecto da prototipação, porque você tenta compreender aquele problema, projeta uma solução, faz o pequeno protótipo e valida se aquilo ali está adequado aquele contexto, né, de problema que ele pretendia resolver inicialmente. Então, ele é muito satisfatório, né, quando você tem escopo que é muito nebuloso, né, ou então quando você tem um tipo de usuário que não consegue expressar o que ele quer, o que ele deseja, ele não sabe exprimir isso de uma forma que possamos traduzir em uma solução de software. E aí também, né, exatamente como cascata, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né, das vantagens e desvantagens desse tipo de modelo de processo para a gente discutir na aula no momento síncrono. O outro modelo, né, que também se encaixa nesse escopo de um modelo prescritivo, porque prescreve o que precisa ser feito. Então, é um modelo evolucionário.
Então, ele é um modelo bastante inteligente, né? Então, ele pode até não ser fácil de ser adotado, mas ele realmente trabalha focado em identificar riscos do desenvolvimento e começar a trabalhar exatamente tentando eliminar esses riscos maiores no desenvolvimento. E quando eu falo risco, é risco de uma maneira geral, tá, pessoal? Pode ser um risco técnico, pode ser um risco em relação a recursos humanos, pode ser um risco de planejamento, então é risco de uma forma geral. Quem vai definir que risco vai ser trabalhado inicialmente é exatamente o pessoal da gestão, que verifica, né, essa prioridade entre os riscos existentes e quais vão ser trabalhados a cada interação. Então, ele une a natureza interativa, porque realmente ele vai crescendo aqui, ó, realmente é uma espiral. Cada espiral aqui, né, é uma interação. Interação 1, aí começa de novo, interação 2 e assim sucessivamente. O modelo espiral ele foi originado por Bohm, então foi em 86. Então, ele também é bastante antigo, e ele é orientado à redução de risco. Então, toda a filosofia dele é encontrar esses riscos e trabalhar nos riscos previamente. Certo, pessoal? Cada interação que a gente tem nesse modelo envolve, na prática, um conjuntinho de passos, né? Que, por exemplo, é determinar inicialmente os objetivos, as restrições relacionadas àquela interação, né, que vai ser iniciada. A partir disso, identificar e resolver os riscos relacionados à interação em andamento, avaliar alternativas disponíveis, verificar isso através de protótipo. Então, tudo isso faz parte, né, da interação, né, tendo como base o processo evolutivo. E aí, em seguida, precisa desenvolver os artefatos relacionados àquela interação, em seguida planejar a próxima interação e o último passo, obter a concordância em relação à abordagem para a próxima interação, caso se resolva realmente realizar alguma, tá certo? E é assim que é executado o modelo evolucionário. Então, ele exige uma grande expertise nessa área de risco, e o gerente de projeto tem que saber muito bem e tem que estar muito bem assessorado para conseguir classificar esses riscos de forma correta e tentar realmente abraçar os riscos mais altos nesse início do projeto, ok? Por último, a gente tem aí um modelo unificado, né, que une as características de diversos modelos. Como eu disse, o modelo unificado é chamado de UP, né, que é Processo Unificado, Unified Process, que ele, na verdade, ele é originado, né, do RUP, que é o Rational Unified Process, que não existe mais, porque ele era um processo unificado da Rational, e a Rational foi uma empresa que eu acho que faliu, eu não sei, fechou, ou foi comprada pela IBM, uma coisa assim, e os direitos autorais do processo unificado hoje se concentram-se na mão da IBM, que inclusive deixou ele público. Então, vocês podem dar uma googada aí e colocar o nome RUP e vai vir processo unificado e vai vir todo o detalhamento do que é o processo unificado. Então, o processo unificado ele também tem um ciclo evolutivo, ele especifica com muito detalhe, né, quais são os eixos, né, as disciplinas contidas, né, dentro do ciclo de desenvolvimento. Então, ele dá todos os métodos que precisam ser realizados, as atividades que precisam ser realizadas para fazer o entendimento do negócio, a compreensão dos requisitos. Então, tudo isso é detalhado no modelo RUP, certo? Então, ele reconhece a importância da comunicação do cliente, né, para direcionar o desenvolvimento do produto, tanto que todo o desenvolvimento trabalhado no processo unificado, ele tem como base um modelo que a gente vai ver de forma aqui mais geral também, que é o que se chama de modelo de casos de uso. Então, você, inicialmente, nesse desenvolvimento, você precisa
fazer esse modelo de casos de uso, que são os casos gerais, né, de interação entre sistemas e outros sistemas, sistemas e outros usuários, e a partir dessa modelagem desses casos de uso, todo o desenvolvimento é feito. Então, os casos de uso, eles dão origem tanto ao conjunto de classes que são necessárias para realizar cada uso, especificado no diagrama de casos de uso, como também o conjunto de casos de testes que vão precisar ser criados para validar se aquele uso foi realmente implementado ou não no produto, certo? E aí, deem uma googada, né, que eu recomendo fortemente vocês darem uma googada aí e procurar aí mais detalhes sobre o processo unificado. E mais uma vez, a ideia é que vocês identifiquem vantagens e desvantagens desse modelo para que a gente possa discutir na aula seguinte. E aí eu deixo também algumas questões para vocês colocarem na mente, né? Qual o melhor modelo de processo, quais as vantagens e desvantagens desses modelos que a gente viu aqui e qual deles seria mais adequado a adotar nesta disciplina para a realização dos projetos de vocês. E aí eu gostaria que vocês anotassem essas questões e dessem uma estudada, né, em materiais adicionais para que a gente possa discuti-las na aula seguinte do momento síncrono, ok, pessoal? Outro ponto também que nós recomendamos é vocês lerem o capítulo 4 do PRESMA, né, que é sobre modelos de processo, para que esses pontos que foram passados aqui fiquem ou fixem de uma forma mais forte na cabeça de vocês, beleza? E é isso, né? Então, é uma aula curta, né, para não ficar só falando aqui. E no próximo encontro síncrono da gente, nós trabalharemos essas questões que foram colocadas aqui. Então, qualquer dúvida, né, eu fico à disposição, vocês podem falar no nosso grupo de discussão, ou então também de forma privada. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro e aguardo vocês no nosso momento síncrono para debater sobre esse assunto.